Esse tema é um tema bastante propício, né? Como disse a Karen, para esse tempo que a gente está vivendo. E é um tema que nos pede um cuidado, porque, na verdade, naturalmente nós sabemos que quem fala não domina o tema. A gente só tem um pouco de tentativa de coragem de falar a respeito. Não é isso? Então, quando nós vimos essa página de Emmanuel, nós pensamos nessa atitude da natureza, nessa presença da natureza na nossa vida, que é onde nós podemos colher muitos exemplos para muitas das nossas questões emocionais, das nossas questões morais, nos exemplos que a natureza nos traz. Mas eu gostaria de buscar um exemplo em alguém, na figura de Santo Antônio, que é narrado um milagre, um chamado milagre a respeito dele, que se chama o Milagre dos Peixes. E nós encontramos essa narrativa no livro I Fioretti, que é uma expressão que não tem uma tradução muito boa em português, porque é como se fossem as florezinhas, algo assim, mas não exatamente isso. Então se manteve, mesmo com a tradução para o português, se manteve esse título em italiano, I Fioretti. E esse livro traz narrativas, não se tem exatamente a autoria, pensa-se que a autoria seja de vários dos companheiros de Francisco de Assis, e Santo Antônio está lá nessa narrativa porque ele era um franciscano. Conta-se que ele estava numa cidade, naquele território que viria a ser a Itália, né? E ele estava pregando e pregava insistentemente durante dias para pessoas que não estavam interessadas em saber das notícias que ele vinha trazer. E ele, numa dada hora, porque já não tinha mais resultado, né, nas suas falas, a narrativa diz que ele, por inspiração, se dirige a um lugar onde o rio encontrava o mar, e ali ele começa a fazer uma pregação. E os peixes começam a surgir. E peixes estão à beira do mar, né, vêm à tona à superfície do mar e do rio. E é muito interessante porque é dito que os peixes se organizaram. Eles estavam, os menores mais à frente, os maiores mais atrás, com a cabeça para fora d'água, como se estivessem ouvindo atentamente a fala de Antônio. E aí o que acontece? O povo começa a ver aquilo e cria-se uma polvorosa enorme. As pessoas vêm saber o que estava acontecendo e se surpreendem com aquilo de um homem estar falando, pregando para os peixes, falando de Jesus, falando do Evangelho, e os peixes atentos. Então, com isso, a multidão se acerca daquele lugar, e inclusive aqueles que não estavam recebendo bem as notícias da Boa Nova que ele vinha trazendo. Isso ficou conhecido como o Milagre dos Peixes. Se nós, como espíritas, formos pensar um pouco a respeito disso, naturalmente que nós sabemos que nós não temos respostas para tudo, mas podemos compreender que nos peixes, né, como em todos os animais, existe ali, habita, né, a gente pode dizer, estagia, faz uma experiência, o princípio espiritual, que é uma condição anterior à condição do chamado espírito enquanto individualidade, que é esse que somos nós, que estamos habitando esse corpo, e que temos então condição de reencarnar, ou seja, de encarnar várias vezes na condição humana. Ali naquele princípio espiritual transita, né, uma série de experiências, ou seja, esse elemento que surge da criação com a simplicidade e a ignorância que o Livro dos Espíritos nos fala, começa como um princípio espiritual, que vai atravessando os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal,
até que chegue à condição de poder encarnar na condição humana, na situação humana, onde a gente já tem o grande ganho que é o raciocínio. Então, se nós pensarmos essa trajetória que nós vemos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo dos 3 reinos, nós podemos lembrar da página de Emmanuel falando dessa paciência da criação, dessa paciência do Criador, dessa paciência de Deus, que permite que a gente vá atravessando as eras, não é? Num intervalo de tempo que nós não sabemos medir, não temos ideia, e fazendo com que essa criatura, né? Nós, por exemplo, cada um de nós, experimentamos durante algum tempo, durante muito tempo, essas experiências, experimentamos as experiências, né? Essas situações em que nós fomos nos desenvolvendo. Então, quando é dito que o espírito intelectualiza a matéria, é porque, no caso do animal, por exemplo, se não fosse o princípio espiritual vinculado ali, não haveria a possibilidade da vida. Porque quem dá a inteligência, o animal tem inteligência, não é? Tem instinto e tem inteligência, mas uma inteligência ainda rudimentar. O que confere a vida ali é a união, né, do princípio espiritual àquele corpo. O corpo por si é a matéria. Daí nós entendemos na nossa condição, quando há a morte do corpo, o que se passa? O espírito deixa o corpo. E essa vinculação do espírito com o corpo, nós sabemos com os conceitos espíritas, só se dá por causa da existência de um elemento intermediário que se chama perispírito. E esse perispírito, então, sendo esse elemento que organiza, que permite que a gente esteja agora aqui, por exemplo, nós estamos ouvindo, no meu caso, falando, vendo vocês, fazendo aqui a gente tem uma atividade motora, né? Quem está cansado se ajeita na cadeira, quem está assistindo isso de casa, fazendo alguma outra coisa, mas enquanto nós estamos fazendo esse movimento, nós estamos, por exemplo, processando a nossa digestão, daquilo que nós comemos. Os nossos órgãos estão funcionando. E eles funcionam com a orientação do nosso psiquismo, da nossa condição mental. Mesmo que seja algo que nós não estamos pensando em fazer. Assim como a gente age quase que automaticamente, por exemplo, nesse movimento da mão, de gesticular, né? Ou da gente levantar as pernas, se movimentar para não ficar com a perna dormente, né? Pôr a perna para cima ou para baixo. A gente faz isso quase que automaticamente. Mas nós estamos, então, enquanto espíritos, comandando o corpo dessa forma, porque nós nos exercitamos desde princípios espirituais a estar vinculados a corpos e fomos aprendendo isso. Nós fomos nos adestrando nessa possibilidade de administrarmos um corpo até chegarmos a esse ponto. Então isso é um trabalho da paciência de Deus, que permite que a gente faça todo esse trajeto, não é? Quando a página fala que a paciência de Deus permitiu que nós nascêssemos crianças indefesas, que não sabíamos nos alimentar sozinhos, nós precisávamos do seio da mãe, e essa mãe que nos gestou, essa mãe que nos alimentou, ela, além de construir com a gente, né, na relação com ela, nós construímos a nossa condição psicológica, porque o bebê, quando mama e olha para a mãe, ele está também se percebendo alguém no contraste em ver o outro, né? Ele olha o outro e reconhece que aquele é o outro e não ele. E assim vai se construindo ali o aspecto psicológico do ser. Mas nessa nutrição ali, existe toda uma paciência, todo um investimento da natureza. Então nós
temos uma vida enquanto espíritos, uma encarnação que se estende desde a infância, né, desde o nascimento, ou antes até, melhor dizendo, porque no momento da concepção o espírito já está vinculado ao corpo, e é esse espírito do reencarnante que vai fazer com que o corpo se desenvolva, porque ali já há um perispírito vinculado, o espírito com seu perispírito. E esse perispírito, nesse momento, está agindo com aquela função que a gente estuda chamada de modelo organizador biológico. E ele vai repassando com o intervalo durante a gestação. Esse perispírito vai como que recapitulando aquela trajetória enorme, longa no tempo das espécies, dos reinos por onde atravessou. Então, o perispírito vai se desenvolvendo e vai dando, então, forma à criança. Quando há o nascimento, o espírito já não está mais consciente. Ele não percebe o que está acontecendo. Tem uma fala interessante, que eu não me lembro se é na Gênese, que diz assim, que tanto o processo do nascimento, o momento do nascimento é o momento em que o espírito está no auge da falta de consciência, para retomar uma experiência. E ninguém veio ou ninguém se lembra desse momento. A gente vê narrativas dos espíritos com relação à desencarnação, mas não ao momento do nascimento. No momento do nascimento, o espírito está com a sua consciência completamente nublada. Por quê? Explica Leon Denis no livro O Grande Enigma, num capítulo muito interessante chamado A Lei Circular. Ele diz que por conta da vibração em que esse perispírito entra de uma forma mais densa, para que ele possa estar vinculado ao corpo, acontece o esquecimento. Ele perde aquela habilidade, aquela possibilidade que ele tinha enquanto no mundo espiritual, da liberdade, da ação do pensamento, da comunicação pelo pensamento, do agir no mundo espiritual segundo a sua vontade. Ele perde isso por conta da vibração mais densa em que ele entra para se apropriar da matéria outra vez. E aí a gente pode pensar nesse grande processo de paciência que existe só no intervalo de uma vida nossa. E aí, como a página diz, depois da infância, ou para que a gente adquirisse conhecimento, a gente teve a grande colaboração na paciência daqueles que nos ensinaram, que nos orientaram, que nos educaram. Emmanuel cita os professores, né? E então, nesse intervalo entre o nascer e a gente sair do corpo, o chamado desencarnar, né? Nós temos aí um intervalo em que nós vemos a paciência de Deus atuando, acontecendo. Porque o nosso corpo vai se desenvolvendo, os nossos órgãos vão se desenvolvendo e com isso o espírito vai conseguindo se manifestar. Aquela criança que nasceu sem condição de se manifestar, sem a gente saber exatamente quem era, porque o espírito ali não se manifesta como ele mesmo, né? Até que na faixa de uns 7 anos depois, essa vinculação do espírito ao corpo está ainda mais concluída, né? E depois, mais uns 7 anos, em média, a gente teria agora o espírito se manifestando como ele mesmo, colocando, como a gente costuma falar, as suas unhas para fora, né? Expressando as suas possibilidades, de forma que aquele período vivido antes, como sendo um período em que o espírito estava menos, vamos dizer assim, senhor de si, a gente teria que aproveitar para o processo da educação, porque ele ainda não está muito ele mesmo, então está mais maleável, né, para as nossas atuações de educar. E esse espírito, então, que passou pelo processo de educação de uma forma mais atenta, porque a criança, embora ainda não se manifeste como ela mesma exatamente, no sentido do espírito, de ser quem, apresentar-se como ele é, mas ele nos traz muitos elementos, a criança, perdão, nos traz muitos elementos como tendências, que mostram para nós o que é preciso cuidar ali, né?
um traço agressivo, ou um traço depressivo, um traço de muita autoridade, né? E por aí vai. E nós temos que estar atentos a isso. Quanto mais nós tivermos cuidado, essa criança, nesse aspecto, mais nós vamos chegar à adolescência com alguém que já está recebendo, vamos dizer assim, os efeitos daquela educação que foi feita, do trabalho que foi feito. Então, o espírito se apresenta agora na adolescência de uma forma mais, vamos dizer, verdadeira, né? Se colocando com mais autenticidade, mas ele já está apresentando efeitos da educação que ele recebeu. Então, quando nós temos um jovem com dificuldades, quem educou precisa considerar que se não tivesse educado, teria ainda mais dificuldades, fazendo assim tendo uma postura aí mais otimista com relação à visão desse jovem. E o Leon Denis fala dessa questão também, das idades da vida, e diz da juventude, fala da mocidade como esse momento de grande esplendor, né? De grande energia, de grande vitalidade. Nós sabemos que é esse período em que há essa crise de identidade no jovem, mas logo depois a gente tem a madureza. A gente está muitas vezes questionando, né? Nós estamos ainda questionando, mas muitas vezes questionando o que é que nós mesmos fizemos do intervalo anterior. Mas ainda há muito o que realizar dentro do período da madureza. E mais à frente, no que Leon Denis chama de o outono da existência, a gente tem o que seria a velhice, que vale a pena quem está incomodado com essa faixa de idade, né, ler lá nesse livro, O Grande Enigma, as falas de Leon Denis, que são bastante interessantes no sentido de nos fazer pensar esse processo, né, do chegar o corpo a essa fase como a consequência, como um ciclo natural e não com peso, não com sofrimento, porque as fases da nossa vida fazem parte desse ciclo, como nós dissemos, que vai do berço até o túmulo, né, cada um com as suas características. E dentro desse caminhar natural da evolução das idades, nós vemos que há aquela pulsão de vida muito intensa na infância, né? Depois isso vai se ajeitando, temos a mocidade, e no momento em que a gente vai abeirando a velhice e entrando na velhice, nós temos a diminuição do tônus, por exemplo, do tônus vital, né? Nós temos a diminuição da nossa energia física, o que faz muito sentido, porque é o ciclo se completando e também um grande momento para que a gente reflita, né, essa nossa possibilidade, necessidade e saída inadiável que nós faremos da vida no corpo. Então, se nós pensarmos as fases da vida como um ciclo, a gente vê que tem uma grande sabedoria aí. Não dá para imaginar o contrário, porque se fosse o contrário, nós teríamos ainda mais dificuldade de deixar o corpo dentro da condição de uma grande vitalidade, de uma grande quantidade de energia que a gente tivesse. Então, esse diminuir das forças, né, faz, por outro lado, com que a gente viva no corpo pondo valor em outras questões. Até um exercício de a gente não se identificar com o corpo acontece. Porque muitas pessoas verbalizam isso, elas dizem, eu tenho 60, tenho 70, mas não me sinto assim. Porque a alma é a alma, né? E quanto mais ela tiver essa disposição de vida, no sentido de fazer bom uso dos seus dias, menos ela complica esse estado do corpo. Porque menos energia ela gasta com lamentações, com reclamações, com queixas e por aí vai. A gente sabe que muitas pessoas passam por processos de doença e a disposição íntima faz muita diferença para como isso se desenvolve. Porque pode ser que não se deixe de experimentar a saída do corpo,
mas o período em que se esteve nele, a gente experimentou de uma forma mais positiva, o que faz muita diferença. Então, nós vemos essa expressão da paciência, né, no sentido do saber esperar, do saber administrar o tempo. Nesse caminho da nossa vida, desde que a gente nasce até onde nós estamos e até onde nós iremos, e também nesse movimento da natureza. Nas coisas menores que a gente possa imaginar, nós vamos ver essa paciência. Nós vemos essa paciência numa planta que brota quando se coloca uma semente, e a semente apodrece, dali sai o broto, e isso cresce, e há sempre aí um movimento de transformação, né? Existe um movimento de transformação em tudo que está na natureza. A semente explode, né, para que nasça o broto. O broto vai se modificando e o talo vai ficando mais tenro e ali nascem folhas. E daí, mais à frente, você tem essas folhas se aprimorando e se transformando. Então, num único indivíduo, planta, a gente vê essa transformação e a gente também vê essa transformação no aprimoramento das espécies, né? Que são, como nós dissemos antes, essas fases em que o princípio espiritual vai atravessando e vai acumulando experiências. Então há esse trabalho de paciência, de respeitar o tempo, de saber a hora, de não se afobar, né? De não estar preso lá no passado e também não estar querendo ir para o futuro. Ou seja, a gente não está num processo de depressão e a gente não está num processo de ansiedade. E nós estamos vivendo nesse tempo um período de muita ansiedade, porque é natural, né? É fácil a gente compreender que muitos de nós tivemos as nossas atividades interrompidas, modificadas, né? Encerradas ou diminuídas. Nós estamos vivendo um tempo duro, né? De muita necessidade, mas que eu penso que há nesse tempo também, além desse exercício de paciência, também a paciência no sentido de nós olharmos aquilo que está à nossa volta e considerarmos o que é possível nós fazermos, né? A paciência também pode ser aquela oportunidade não de nós vermos só o que nos acontece, mas o que acontece ao outro e onde eu posso entrar nessa história do outro para colaborar. Porque essa prática de nós nos colocarmos no lugar do outro é bastante antiga, né, no sentido de recomendada para nós. Mas esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo nos convida ainda de uma forma mais intensa, porque nós sabemos que a necessidade, né, em termos materiais e em termos emocionais, está muito grande. Porque as pessoas antes, muitos penso eu até, que muitas questões nossas da convivência e de nós mesmos, muitas vezes nós não percebíamos porque a gente estava muito em movimento e a gente não parava para se observar. Assim como quando a gente está trabalhando, a gente está ativo num serviço qualquer, num trabalho profissional, por exemplo, ou mesmo nas tarefas de casa, para quem não tem um trabalho fora de casa, só dentro de casa, e a pessoa se vê de repente com uma fratura na perna, no braço, é obrigada a diminuir suas atividades ou a ficar de repouso, e aí ela tem a cabeça, vamos dizer assim, esvaziada daquele corre-corre e para se avaliar. Então eu penso que é como se nós todos estivéssemos de alguma forma com aí um pé, uma mão, um braço quebrado, uma perna, com a necessidade de nós pararmos para pensar o que são as nossas prioridades. E quais são as prioridades em termos da nossa vida em geral. Porque se nós estamos num movimento muito acelerado, nós não temos tempo de ver quem vai ao nosso lado. São poucas as pessoas que dentro do seu ritmo de vida, cruzando essas idades da vida, né, desde cedo fizeram escolhas de prestar atenção naqueles que necessitavam mais. E nós temos os exemplos, né? Aqui na casa, por exemplo. Nós temos os exemplos das pessoas que fizeram isso desde cedo.
lembrando aqui, me permitam, o Paulo, né, com a sua atitude que eu li há poucos dias, eu comentei com a Karen, que eu estava lendo a narrativa no Reformador, né, sobre a experiência dele, de desde pequeno, uma vida com dificuldade, tendo que manter a situação, né, familiar, e aí a gente vê o tanto que as experiências de vida são enriquecedoras, porque muitas vezes a dificuldade que nos alcança, ela nos amadurece emocionalmente para que nós possamos ser capazes de ver a dificuldade do outro. E assim nós vamos crescendo, né? Eu penso que por isso é que nós encontramos lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela referência no item A Paciência, né? No capítulo Bem-aventurados, brandos e pacíficos, bem dizendo a dor, né? Bem dizendo o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, né? A ideia não é masoquista de você achar que tem que sofrer, mas é que o sofrimento, a dificuldade, ela faz com que a gente pare para pensar o que é a nossa prioridade, o que é mais importante. Em geral, as facilidades da vida, elas nos colocam numa posição de conforto, de aproveitar aquilo que a gente está vivendo. Dificilmente alguém vive uma condição de conforto e sai para buscar, para oferecer auxílio, né? Nós ainda somos, como naqueles escritos de Buda, nós ainda somos como aquele cavalo, né? Os 4 tipos de cavalo, não sei se vocês já ouviram. Quem narra isso é a monja Coen, eu ouvi na narrativa dela, que Buda conta essa história que a humanidade é como se fossem, as pessoas são como se fossem 4 tipos de cavalos. Existe um cavalo que, quando ele está lá atrelado na carroça, que ele vai puxar, e o condutor vibra o chicote e ele já anda. Só dele ouvir aquela vibração, ele já parte. Tem um outro tipo de cavalo que só vai para frente quando o chicote toca suavemente nele. Não é preciso bater com força. Tem um terceiro tipo de cavalo que só vai para frente, só anda, quando o chicote bate bem forte. E um quarto tipo que só anda quando o chicote lhe dilacera a carne. E naturalmente que nós não estamos aqui falando nessa possibilidade, porque dá até dó da gente falar, né? Do animal passar por isso. Mas a figura é para nos fazer pensar que nós podemos aprender com a situação geral, no caso do primeiro cavalo. O último tipo de cavalo, é aquele que só aprende quando a dor chega de forma muito forte nele mesmo. O anterior é aquele que reconhece a dor, que só valoriza a dor quando acontece com alguém da sua relação. E o segundo, aquele que quando sabe que alguém sofreu. Mas não como é o primeiro, que sabe da situação geral e já se movimenta. Então, essa dor que é bendita não é com um aspecto masoquista, né? Não é com o aspecto de a gente bater no peito, se dizer culpado e agradecer porque sofre. Mas é o aspecto de que a dificuldade, para o nosso perfil ainda de muito imperfeitos, faz que a gente pense. Nós somos pessoas ainda difíceis, então nós ainda precisamos dos contrastes. Como diz o próprio Evangelho lá no item que trata dos mundos de prova e expiação, o mundo de prova e expiação é aquele em que ainda se tem necessidade dos contrastes. Você só valoriza a saúde porque há a doença. A gente valoriza o dia porque tem a noite. A gente pensa muito na vida quando vê alguém morrer, né? A gente para avaliar o que está fazendo dos próprios dias quando a gente vê alguém perdendo a sua vida de forma abrupta, né? Então, eu penso que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos aprender também com a dor do outro. E mais do que aprender, nós precisamos nos colocar no lugar do outro e ver o que é que nós podemos fazer para auxiliar. É uma situação que nos alcança
de forma indiscriminada, não é? Porque não é uma doença que surge num determinado lugar com determinadas características. Pelo contrário, é absolutamente imprevisível. Começou se falando em grupos de risco e isso depois perdeu o sentido. Porque não há quem não esteja nessa possibilidade. Daí, meus amigos, essa paciência, né, é essa atitude interna de quem consegue perceber-se com um olhar de buscar dentro de si esse estado de calma, um estado de compreensão das coisas. Não é um estado de estagnação, tá? Não é alguma coisa que nos pede passividade, aceitar as coisas como estão, porque nem resignação é isso. A resignação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é um consentimento do coração, mas não é um consentimento em que você cruza os braços, não é um consentimento com inação. É uma aceitação no sentido da gente não se revoltar, da gente não se indignar de forma nociva, porque existem formas e formas da gente se indignar, né? Quando a gente vê uma injustiça, por exemplo, e a gente fica indignado, a gente pode pegar essa indignação e fazer alguma coisa em favor de quem está sendo injustiçado. Tomar uma atitude de produzir alguma coisa em favor daquela pessoa. Mas aceitar essa dor, ter paciência, não significa aceitar as coisas como estão e ficar sem atitude, né? Ter paciência significa a gente ter calma. Ter paciência não significa eu aceitar uma agressão e permitir que o outro continue me agredindo. Ter paciência significa que eu posso lidar com a agressão do outro, mas compreender que ele está num desajuste, como disse a página. Entender que aquele que agride, como diz um trecho de Emmanuel, numa mensagem curta, eu acho que chamava Vencerás, ele dizia, recorda que os agressores são doentes, porque a pessoa realmente está doente, doente da alma. E há pessoas que estão doentes também da sua condição mental, o que agrava o seu próprio temperamento, a sua forma de agir. Então, nós precisamos entender essa paciência não como a gente virar aquela pessoa que contempla tudo, porque nem nós seríamos capazes de fazer isso, é evidente, né? Mas nós precisamos exercitar esse estado de espírito que nos pede paz, mas é uma paz como Jesus nos trouxe, né? Como existe também uma página de Emmanuel que chama a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo é a paz da gente deitar na rede, o mundo está explodindo, mas a gente queria deitar numa rede e tomar água de coco. De preferência com alguém fazendo um cafuné, né? Ou a massagem nos pés. Agora, a paz do Cristo é a paz de quem se sabe fazendo o seu melhor e está em movimento, está agindo. A paz do Cristo é uma paz laboriosa, é uma paz com atitude, não é estagnação. Né? Não é comodismo, não é a gente admitir que a gente crê e por isso a gente está bem resolvido com o nosso Senhor. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então essa paciência, que é alguma coisa que a gente precisa utilizar para tudo. Em tudo nós precisamos de paciência. E nós vamos conseguir exercitar essa paciência tentando várias estratégias, né? Uma delas é fazermos esses exercícios de pensar. Do mesmo jeito que a gente, quando pensa em se colocar no lugar do outro, a gente não se coloca, né? A pessoa está passando uma doença grave, você não se coloca no lugar do outro. Você raciocina como é aquilo. É um exercício intelectual, né? Um exercício do pensar. Se fosse eu, como eu me sentiria? O que eu gostaria que alguém fizesse para mim? E aí eu vou me tornando essa pessoa empática porque eu estou pensando a respeito. Eu estou tentando entender como o outro se sente para eu saber o que eu posso fazer pelo outro. Assim como quando a gente é convidado a
a pensar ou ler sobre a questão, por exemplo, dos deficientes visuais, né? A questão das bengalas, que são diferentes, a cor, o fato de que você não deve pegar a pessoa pelo braço e sair puxando. Ela é que tem que pôr a mão em você e você vai caminhando, não é? Então isso, a gente não está se tornando o outro, a gente não está tomando para a gente a condição do outro, mas a gente está fazendo um exercício de saber como é, de compreender como o outro se sente para se oferecer de uma maneira melhor. Então, nesse exercício da paciência, nós também precisamos pensar nesses processos da natureza como alguma coisa que nos dê parâmetro para escolher as nossas atitudes. Lembrar que aquela couve que você está comendo, né, ela cresceu a partir de uma semente que alguém regou, que alguém molhou, que alguém cuidou, que alguém colheu, não é? Ela não brotou ali no supermercado, dentro daquela caixa. Nós estamos muito na nossa vida urbana, né? Muito sem contato com a natureza, e nós perdemos muito, eu acho, muitas reflexões da vida, desse tempo certo das coisas, porque tudo chega para a gente muito pronto, né? Quando a gente chega lá no restaurante, pede uma comida ou se serve, dificilmente a gente pensa em agradecer pelas mãos que prepararam aquilo, ou até pelas mãos que plantaram e colheram aquilo. Mas percebe, em tudo que a gente lida na vida, tudo que nos chega em termos de recurso, tem um trajeto anterior. E isso pediu uma grande dose de paciência. E nós não estamos percebendo. Então a gente está com pressa, a gente quer a pessoa atendendo a gente rápido. Você não sabe o que ela está passando, né? A gente não sabe se a pessoa que está de cara feia está com alguma questão, algum problema. E está nos atendendo mal. Por que será que ela está assim? A pessoa não fica... acho que as pessoas não ficam mal quando estão bem, né? Ninguém oferece o que é ruim quando está bem. As pessoas estão agredindo, como disse a página, né? Porque elas estão doentes em si mesmas. Nós também podemos perceber as nossas próprias doenças da nossa alma, as nossas próprias dificuldades. Então, a paciência é uma exigência dos tempos atuais, né? Mas eu acho que é bom pensar que, em vez de nós reclamarmos essa situação que nós estamos passando, nós poderíamos nos apresentar mais para fazer alguma coisa para alguém e também fazermos bom uso desses dias no sentido de pensarmos que é como se fosse uma doença, né? Aquela dor no estômago que está te dizendo que você está se aborrecendo à toa, né? Aquele mal-estar intestinal que está mostrando que você está comendo mal, que você está fazendo uma alimentação indevida para você, pode ser muito boa para os outros, para você não é adequada, que você não está cuidando do seu corpo e que você pode até viver o mesmo número de anos que você viveria, mas numa qualidade ruim, sem você poder se colocar no mundo, sem poder fazer as coisas que você poderia, porque você não está usando bem esse meio de transporte, né? Não está cuidando bem do seu carro corporal, né? Porque é ele que nos leva para cá e para lá, é o nosso meio de transporte nesse mundo, é o corpo, né? Então eu acho que nós precisamos ter a paciência de buscar perceber o que é que esse tempo que nós estamos vivendo está nos pedindo. Cada um consigo, né? E isso aí seria um desacerto, né? Dizer como nós deveremos fazer isso. Porque a proposta central da doutrina espírita é que nós possamos vencer as nossas dificuldades íntimas, que nós possamos trabalhar as nossas más inclinações, né? As nossas tendências ruins, que todos nós temos. Mas essa doutrina espírita, com o esmiuçar do Evangelho de Jesus, ela nos vem trazer sem nenhuma cortina de fumaça, né?
a necessidade de nós olharmos para dentro de nós. Muito mais do que movimento espírita, como nós temos, né? Essas são só as palestras, os seminários, são formas de nós nos aproximarmos das ideias. Mas o grande trabalho da doutrina espírita se faz dentro de nós. É um conjunto de ideias que nos convida a uma mexida por dentro, né? A fazermos uma caminhada de volta para dentro de nós. E cada um pode buscar os recursos que considere importantes, interessantes dentro disso. E a gente pode buscar isso de várias formas, né? Inclusive nas formas orientais, porque nós encontramos isso até no Livro dos Espíritos. Quando lá na questão 628, os Espíritos dizem que a verdade sempre esteve ao nosso alcance e que cada pessoa pode ir buscar isso até nos sistemas antigos de filosofia. O Espiritismo é um conjunto de ideias, né? Uma doutrina que não tem pretensão de ter a última palavra e nem de ser a única forma de nós olharmos para o mundo, mas ela nos dá lentes boas para que a gente faça bom uso das ideias boas que aí estão. Até porque se é dito que o Espiritismo vai se tornar a crença geral, é porque as ideias vão amadurecendo, né? As ciências também vão amadurecendo, no sentido de ir percebendo cada vez mais essa realidade espiritual. Então, nós somos convidados a nos voltarmos para a nossa essência, para aquilo que nós realmente somos, né? A nossa porção espiritual, ou, melhor dizendo, nós, né? O nosso eu superior, como se diz. Então, quanto mais nós nos voltarmos, sem abrirmos mão das nossas tarefas, da nossa convivência, quanto mais nós dermos o peso relativo àquilo que nos acontece, e essa é, penso eu, a expressão lá do texto da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, dar a devida importância, né? Dar o valor relativo àquilo que nós consideramos grandes dores, porque o Espírito fala assim, que quando a gente amplia o olhar, as dificuldades que nos acontecem são como pequenas alfinetadas. É essa expressão, alfinetadas, né? Que o Espírito usa lá no texto da paciência, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só quando a gente faz esse trabalho da gente se voltar para dentro da gente mesmo e a gente ir desfazendo mágoas, né? Tirando de dentro de nós aqueles lixos que nós pomos, que não são nossos, são das atitudes dos outros, e a eles cabe resolver. Nós não temos que carregar lixos que não sejam os nossos. Dos nossos nós vamos ter que dar contas. Nós vamos ter que trabalhar para desfazer, se nós quisermos. Então, dar o valor relativo às coisas que a vida nos proporciona vai nos fazer chegar a considerar as dificuldades como alfinetadas, né? Como pequenas lições. Mas esse é um trabalho de paciência, né? E então, é uma via de mão dupla, penso eu. A gente precisa de paciência para exercitar essa paciência. Nós precisamos de um mínimo de paz interior, né? Um mínimo de calma, de nos percebermos, de buscarmos Deus dentro de nós, para alcançarmos esse estado em que a gente já não se abale com coisa pequena, em que a gente não se desarvore no trânsito, em que a gente não se desestruture por causa de uma palavra que alguém nos disse, né? Mas que nós saibamos poupar as nossas próprias energias e também, se nós conseguirmos nos manter, se nós conseguirmos nos manter em paz, né, com essa paciência, nós poderemos também colaborar melhor com os ambientes em que nós estamos, na nossa família, não é? E poderemos vibrar melhor. Quando a gente vira uma necessidade, a gente vai conseguir pôr o pensamento rapidamente num pedido de auxílio, porque a gente tem paz suficiente dentro da gente, né? E é isso, meus amigos. O tema é muito vasto, né? E a ideia, penso eu,
de uma palestra é mais provocar aquilo que há dentro da gente. Porque tudo que a gente ouve só faz sentido quando encontra aquilo que nós temos dentro de nós. Então, cada um é senhor, né? Senhora e senhor do seu próprio aprendizado espiritual. O que nós ouvimos, assim como o que nós lemos, vai encontrar as nossas próprias experiências, as nossas próprias necessidades, mas nós somos, como dizia Paulo Freire, o sujeito da nossa aprendizagem. E isso, em termos espirituais, é inegável. Não há como ser do outro. Nós somos, cada um de nós, o sujeito, o agente, né? O sujeito é aquele que faz da nossa própria melhora íntima, do nosso próprio crescimento, que é o que vai nos conferir a alegria, a felicidade e essa paz. Muito obrigada pela paciência. Posso? E nós vamos orar, aproveitar que nós estamos juntos em pensamento. Nosso bom e amado Mestre Jesus, ainda temos muito que aprender. Mas queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos hoje, unindo nossos pensamentos, pedindo, Jesus, que a sua paz possa se estender sobre os lares dessa vizinhança, sobre os lares de todos nós que nos encontramos unidos em oração. Pedimos, Senhor, que o teu amor possa alcançar as almas necessitadas de paz e que aqueles que pensam em suicídio, os que se encontram em desespero, os que se encontram inconsoláveis pela partida dos seus entes queridos, sejam alcançados, Senhor. Que o teu amor os guarde, os permita mudar de faixa mental, que os bons amigos espirituais encontrem nas nossas vibrações elementos que possam ajudar esses irmãos, Senhor. Porque sabemos que há dores que nós não conhecemos. E por isso pedimos, Jesus, que nos dê coragem para vencer as nossas dificuldades, para lidarmos com as nossas próprias dores, com a dignidade de quem conhece o Evangelho. Essa boa nova que o Senhor nos trouxe, para que pudéssemos pôr luz e paz nos nossos dias. Nós queremos pedir, Senhor, por todas as pessoas vinculadas ao GEPAR, pelos que aqui estudam, pelos que trabalham, pelas crianças da creche, pelas mães da obra do berço, por todos os tarefeiros, Senhor, pelos espíritos bons que aqui se vinculam, pelos necessitados de paz, que aqui encontram alívio. E pedimos, Senhor, por Paulo Manhães Peixoto, que esteja amparado, que esteja em paz, diante do trabalho que executou aqui. Pedimos pela sua família, pelos que se encontram saudosos, porque logo mais, Jesus, todos nós nos encontraremos. E que saibamos fazer bom uso dos nossos dias, com alegria, em paz, e buscando essa paciência, Senhor,
que certamente o Senhor tem tanto conosco, desde sempre. Que nós nos possamos nos guardar nos seus ensinamentos, Jesus, porque sabemos que o Senhor nos guarda. Que assim seja, Senhor.